Os Estados Unidos aceleraram a deportação de imigrantes que tentam entrar no país ilegalmente pela fronteira com o México. Brasileiros também estão sendo mandados de volta, mas os haitianos são alvo desde a última semana. Centenas de haitianos têm embarcado em Porto Príncipe todos os dias. A maioria homens e jovens desempregados. O governo americano já avisou que vai deportar mais de 10 mil haitianos. O Joseph disse que foi algemado na fronteira, nas mãos e nos pés. Claude não vai desistir, tentará ir para outro país. Ela argumenta que não tem trabalho no Haiti e não tem como sustentar os filhos. Mais de 60% da população haitiana vive abaixo da linha da pobreza. Além de governos corruptos, a situação se agravou com terremotos que arruinaram a já deteriorada infraestrutura. O último foi em agosto deste ano. Sem perspectiva, milhares de pessoas se arriscam na travessia da fronteira americana com o México. A rápida reação da Casa Branca em mandá-los de volta é uma estratégia para desencorajar outros haitianos que planejam fazer o mesmo. Gente, olha, é uma situação muito séria, né? E para comentar sobre ela, nós conversamos novamente com o professor Vladimir Feijó. Ele é mestre e doutorando em Direito Internacional, pesquisador em Direitos Humanos e Política Internacional. O Haiti, ele sofre de problemas, tanto pelo terremoto, a ordem política bastante instável e também disputa de gangues. Quando da presença da missão de paz da ONU, o Brasil liderou, boa parte dos haitianos foram acolhidos pelos países que faziam parte dessa missão, até para não ficar incoerentes com o próprio trabalho que ali estavam fazendo. Hoje em dia, a realidade do Brasil, do Peru e de outros países é economicamente muito ruim. Então, os haitianos não têm sequer pretensão de vir em rotas que foram utilizadas no passado. Já o vizinho do norte, os Estados Unidos, uma economia sólida, que relativamente está saindo bem da crise da pandemia, saindo num ciclo relativamente acelerado, é um ambiente em que os haitianos, junto de outros tantos indivíduos da América Latina ou mesmo do mundo, buscam estar. Já o governo americano está tendo que lidar com um problema interno muito grande. Desde a eleição do Trump já ficou claro que um segmento grande da população americana não está lá tão satisfeita de acolher estrangeiros. E, de outro lado, o governo que reconhece a existência de crise humanitária, que tenta mudar uma cultura local, uma cultura mesmo governamental, mas também tem que administrar o interesse da sociedade de pôr um certo freio nessa ambição para que não haja uma enxurrada ainda maior de imigrantes para aquele país. A tendência desse tema voltar à tona é porque a mídia vai continuar repercutindo cenas vergonhosas de tratamento desumano que seguem acontecendo, sejam as cenas horrorosas de pessoas tentando chegar a outros países, mas sendo barrados em barcos, muitos deles inclusive afogando, cenas também de pessoas morrendo de sede, abandonadas, e imagino que a sociedade civil, em especial, chamará os governos a mais responsabilidade. Pois é, muito triste, né? E vamos falar sobre isso com os nossos correspondentes. Parece que eu quero saber como é que está a situação também aqui no Brasil. Vamos agora falar com os nossos dois correspondentes, já estão aqui. Quero começar o bate-papo com a Laura. Ô, Laura, é o seguinte, é muito triste ver essa situação, né? Afinal de contas, essas pessoas só estão procurando uma vida digna. Mas eu queria saber também como é que está a situação no Brasil. Tem muita imigração ilegal também, assim como é nos Estados Unidos? Olha, Elias, tem muito brasileiro tentando entrar nos Estados Unidos. Esse tipo de imigração ilegal é muito intensa até nos dias de hoje. No ano passado a gente teve números recordes de pessoas, de brasileiros tentando entrar nos Estados Unidos, principalmente por meio da fronteira do México. E aí, então, essa é uma questão que as autoridades brasileiras e norte-americanas tentam resolver já há muitos anos, né? A gente teve novelas que abordaram esse tema, livros, né? É uma questão que todo mundo sabe que acontece já há muito tempo, e são pessoas que tentam sair daqui do Brasil para encontrar uma vida melhor, aquela história do sonho americano. Nem sempre isso acontece de fato, né, ao chegar lá em solo norte-americano. Mas aqui em Minas Gerais a gente tem uma iniciativa da Polícia Federal para tentar coibir esse tipo de migração, para tentar impedir
isso, né? É porque hoje a gente sabe que, aliás, há vários anos, os coiotes levam pessoas, né? São aquelas pessoas que levam quem quer fazer essa migração ilegal para os Estados Unidos, né? Ajuda a fazer toda essa travessia e para isso cobra um valor. Ali na região do Vale do Rio Doce, daqui de Minas Gerais, a Polícia Federal diz que existe um problema realmente crônico, né? Que por ali existem várias quadrilhas que se especializaram nessa travessia ilegal para os Estados Unidos. Muita gente já deve ter ouvido falar de que governador Valadares, na verdade, é Valadólares, né? Porque lá tem tanta gente que fez essa migração ilegal e que manda dinheiro para a família lá, que quase que circula dólar ali, né? Como se fosse uma moeda que valesse aqui no Brasil. Essa piada muita gente já deve ter ouvido, né? E realmente esse problema é real, é verdadeiro mesmo, né? Segundo a Polícia Federal. Existe uma operação permanente lá para tentar combater essas quadrilhas voltadas para essa migração ilegal. E na semana passada, inclusive, a PF cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em Governador Valadares e outro em Conselheiro Lafayette, que eram nas casas de supostos agenciadores, que eram aquelas pessoas que tentam buscar esses migrantes ilegais, né? E eles cobram até R$20 mil para fazer essa travessia, para garantir essa travessia para essas pessoas, que muitas vezes é inclusive perigosa, por meio de rios, né? Áreas de deserto. Então, realmente é algo extremamente arriscado e que esses agenciadores prometem, e as pessoas às vezes entregam até a própria casa, eletrodomésticos, carros, para tentar pagar. E a Polícia Federal cumpriu esses mandados na semana passada para seguir essas investigações. Essa é apenas uma das quadrilhas que atua lá na região, Elias, mas a PF tem essa operação permanente lá, que é inclusive uma operação de cooperação policial internacional com outros países também, para tentar resolver essa questão. Todo mundo quer ter uma vida melhor, né, Elias? Mas infringir a lei para isso não é lá uma boa ideia, né, para dizer o mínimo. Sem dúvidas, Laura. Agora, a situação do brasileiro está difícil. Infelizmente, para outros países também a situação é ainda mais complicada. Por isso, inclusive, tem muitos refugiados que chegam até o Brasil precisando de ajuda, não é, Sabrina? Com certeza, Elias, é o preço que se paga pelo sonho, né? Nós perdemos uma brasileira há poucos dias aí tentando uma vida melhor. Eu acho que tanto os brasileiros que vão para outros países buscando uma vida melhor, tem também estrangeiros que vêm para o nosso país buscando uma vida melhor. Isso aí desde os primórdios. Aqui na nossa região, Campo das Vertentes, então, Tiradentes, São João del Rei, é uma cultura, né, que nós temos aqui, nessas cidades históricas muito movimentadas, que tem muito artesanato, recebem também muitos estrangeiros com o intuito de trabalhar aqui, de desenvolver aqui. Há pouco tempo, Barbacena recebeu uma quantidade considerável de venezuelanos que vieram de Juiz de Fora, foram atendidos aqui, mas eles não quiseram ficar e foram para outra cidade. Abre aspas aí para mim, são itinerantes, né? São pessoas que eles não têm um local próprio para desenvolver uma atividade. Muito embora nós tenhamos também histórias de pessoas que vêm de outros países, legalizam, tem a forma aí de documentação, se formalizam na realidade e conseguem, inclusive, abrir grandes e belos comércios. Aqui em Barbacena nós temos histórias de belos comerciantes que vieram de fora, abriram salões de beleza, tem aqui vários comércios como restaurantes e que deram muito certo. Quando acontece de recebermos aqui na nossa região qualquer pessoa que vem de outro país e que esteja em situação de vulnerabilidade social, eles são encaminhados para a Secretaria de Assistência Social. Lá eles recebem apoio. Mas aqui na nossa região não é tão diferente e o que a gente realmente espera é que a ilegalidade diminua, né? Que se aumentem os sonhos, mas de uma forma assim, né, justa perante a lei. Sem dúvida, Sabrina, até porque largar o seu país para vir buscar acolhimento em outro também não é uma tarefa fácil. Ricardo, e na Zona da Mata, como é que está a situação? Pois é, a gente teve recentemente aqui, Elias, um grupo formado por 18 venezuelanos retirados de um abrigo temporário aqui pela Prefeitura de Juiz de Fora, que fica no bairro Bonfim, zona leste da cidade. Os refugiados chegaram na cidade há cerca de 3 meses, moravam no local de forma provisória. Um abrigo destinado às pessoas em situação de rua com sintomas de Covid estava vazio na época da chegada dos refugiados. Isso é só uma amostra do que tem acontecido aqui em Juiz de Fora, onde muitos venezuelanos têm chegado.
Recentemente, um grupo chegou no Parque Alfred, que para quem não conhece, é uma praça grande que fica no centro da cidade, e logo chegou aí um carro da prefeitura para acolher esses venezuelanos. Eu fico me perguntando, quando a gente viaja, a gente pega a família, vai para outra cidade, vai para outro estado, a gente já fica deslocado, por mais que a gente fale a mesma língua, ainda que com o sotaque, dependendo da região onde você está, mas a gente não se sente bem, a gente está fora de casa, fica até você se ambientar, não é fácil. Eu fico imaginando, então, outro país, quando você pega a sua família sem recurso nenhum e é obrigado a fugir do seu país para ir para outro, e aí a linguagem é diferente, as pessoas são diferentes, as pessoas te olham de forma estranha e você fica ali acuado junto com a sua família sem fazer o que fazer. É uma situação desesperadora, terrível, e o mínimo que o poder público pode fazer é, de fato, acolher essas pessoas e arrumar uma forma, seja consultar o consulado ou a embaixada, para que essas pessoas voltem para o seu local de origem. O que não pode é deixar essas pessoas jogadas e vivendo num país onde elas não se sentem bem e de forma totalmente desconfortável. Ei, Ricardo, olha, muito obrigado pelas informações. Sabrina, Laura, Ricardo, até amanhã, viu? Um abraço para vocês e, Laura, parabéns, aproveite a noite, aproveite o aniversário.